É muito bom nós estarmos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu quero contigo nós estarmos orando, levando os nossos pensamentos em Deus, entrando na sala do trono, indo até o santo lugar e falando com o nosso Deus. Diz a palavra que o véu do templo ele foi rasgado e nós temos livre acesso a estar na presença do nosso Deus. E eu quero contigo nos elevar em oração diante do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Então, oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós magnificamos ao teu nome. O Senhor tem sido, Pai, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O Senhor tem sido tudo em todos. E nós, nesta noite, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, cuidar de nós. Também agradecendo, ó Deus, pelo dia que passou, pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, a mim, Senhor Deus, a minha família, os meus amados irmãos, as minhas irmãs. Nós temos encontrado em Ti socorro, nós temos encontrado em Ti, Senhor Deus, o nosso porto seguro. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, das igrejas, ó Pai, em Cascadora, dos pastores, dê saúde, dê paz, dê alegria, prosperidade. Guarda, Senhor Deus, da violência, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Nos ajuda, Deus, e faça resplandecer da tua glória, Senhor Deus. Ah, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, toma, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos e irmãs, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo presente na vida, Senhor Deus, de cada um. Então, ó Deus, cuida, nós te pedimos encarecidamente das famílias, dê saúde, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar o alimento, Senhor Deus, necessário para os Teus filhos, ó Pai. Não deixe faltar o pão cotidiano, dê, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu milagre, a Tua cura, Senhor Deus, estende as Tuas mãos, esteja nos ajudando, ó Pai, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, em nome de Jesus. Coloco o pastor Márcio, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Márcio Correia, que o Senhor esteja indo de encontro, ó Pai, ao Teu servo que fez uma cirurgia, Pai, dá uma boa recuperação, Senhor Deus, ao Teu filho. Nós te pedimos encarecidamente, toma o pastor Carlos Augusto, ó Pai, que também, Senhor Deus, teve um momento ruim, Senhor Deus, durante a semana em relação à sua saúde. Também, Senhor Deus, meu tio, Senhor Deus, Vicente, esteja tomando ele nas Tuas mãos, operando sobre a vida dele, Senhor Deus, da saúde a missionária Diva. Oh Deus Israel, esteja curando os Teus filhos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela a resposta positiva, Senhor Deus, da Josi, Senhor Deus, em relação à sua saúde. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem entrado com providências, ó Pai, e a mãe dela, Senhor Deus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, testemunhou, testificando, Senhor Deus, das bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor tem feito. Toma também a nossa missionária Lucinéia nas Tuas mãos, opera sobre ela, Senhor Deus, opera sobre o seu esposo. Toma Elaine, Senhor Deus, Diácono William, Senhor Deus, os filhos, ó Pai, a Hannah, Senhor Deus, o Efraim. Toma também em nome de Jesus, ó Pai, a vida, Senhor Deus, da Tua serva Diaconisa Darcília, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Toma os seus filhos, netos, ó Pai, nora, genro. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória sobre ela. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Israel, a Bispa Diana, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Toma também o Bispo Cláudio, Senhor Deus, esteja abençoando. Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a nossa comunidade nas Tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, Cascadora, regiões adjacentes, ó Pai.
Toma, Senhor Deus, a Dona Valéria nas tuas mãos, coloca as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre o estômago da tua filha, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Toma também, Senhor Deus, as pernas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da tia Nicinha, Senhor Deus, esteja dando saúde a ela, fortalecendo as suas pernas, ó Pai. Ah, Deus de Israel, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, que tem, aleluia, vindo, Senhor Deus, ao grupo, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pedido socorro. Então, em nome de Jesus Cristo, faça-se presente, Pai, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí fluindo com o seu poder, com a assunção, que Deus esteja fluindo com o seu sobrenatural, que seja um tempo de bênção, um tempo de transbordo, né? Aleluia, das bênçãos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então quero contigo nós estarmos também fazendo a leitura bíblica e que o Senhor esteja aí abençoando a cada um, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Que seja um tempo assim de nós estarmos adorando a Ele em espírito e em verdade. Amém? Que seja um tempo de adoração, não somente de leitura da palavra, mas que venhamos o adorar em espírito e em verdade. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja um tempo de vitória na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos aí na programação Socorro de Deus, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo aí as Sagradas Escrituras em Mateus. Eu quero contigo abrir em Mateus capítulo 12 e 13, Êxodo também 14 e 15, Provérbios 20 e 21. Amém? Nós vamos estar aí adorando ao nosso Deus através da leitura bíblica, e que seja um tempo assim de nós estarmos aí fluindo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que o Senhor venha aí nos renovar, que o Senhor venha aí falar conosco em Mateus capítulo 12 e também 13. Mateus 12 e também 13. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor esteja aí avivando, né, a nossa vida, que o Senhor esteja aí fluindo com o seu poder, com a assunção, em nome de Jesus. Diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e ele, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer, aleluia, por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra.
E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele as curou, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado-vos o reino de Deus. Ou pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens sem primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada pelos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei-a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Um homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração, e um homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por todas as tuas palavras será justificado, e por todas as tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, que quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo, com eles esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe e meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo também ao capítulo 13 de Mateus. Vamos estar fazendo a leitura. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tendo Jesus saído, aleluia, da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente aos pés dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pó do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça, aleluia, para ouvir. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábola? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas
o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro a 30. Glórias a Deus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem ainda então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e fez-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia em boa semente é o Filho do Homem, e o campo, aleluia, é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra o campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanha para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhes Jesus:
entendeste todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo também a um novo, aleluia, livro da Bíblia, Êxodo. Nós vamos ao livro de Êxodo 14 e 15. Êxodo 14 e 15. Nós vamos estar lendo, fazendo menção de Êxodo 14 e 15. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo 14 e 15. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Êxodo 14 e 15. Glórias a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pieirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e deserto, aleluia, o deserto os encerrou. Aleluia, glórias a Deus. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração, aleluia, de Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta, aleluia, mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alçaram-nos, acampando junto ao mar, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pieirote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará.
porque os egípcios que hoje vestes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eu, que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a eles. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Os que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar a seco, e as águas foram-lhes como um muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Que maravilha, né? O Senhor, Ele faz aí coisas inefáveis, né? Nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus. Vamos também ao capítulo 15, quero ler o capítulo 15 contigo. Vamos fazer menção dessa obra maravilhosa do nosso Deus, amém? Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor
é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus, aleluia, exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedras. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derrubastes aos que levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se com o chumbo. Então veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiastes a este povo, que salvaste com a tua força, o levantastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Tu introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lhe lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras,
e ali se acamparam junto às águas. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também te convidar ao próximo livro que nós vamos estar trabalhando, que é Provérbios. Nós vamos até o livro de Provérbios, e no livro de Provérbios nós vamos estar lendo Provérbios 20 e Provérbios 21. Provérbios 20 e 21. Aleluia, glórias a Deus, o Senhor é bom. Aleluia, Provérbios 20 e 21. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para um homem desviar-se de questões, mas todo o tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém um homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Assentando-se o rei no seu trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação aos olhos do Senhor, tanto um conforme o outro. Até criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura ou reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez a ambos. Não ames o sono, para que não, aleluia, te empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se então se gabará a ouro e abundância de rubis. Mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Ficando alguém fiador de um estranho, toma-se-lhe a roupa por penhor, aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apegar-se-á a sua lâmpada entre negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim será abençoada. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Pesos diferentes são abominações ao Senhor, e a balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para um homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os seus votos? O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até mais, aleluia, até
o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guarda o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as suas cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Capítulo 21, nós estaremos fazendo menção também do capítulo 21 de Provérbios. Glórias a Deus. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso, é a lavoura dos ímpios, é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusa a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter companheira em casa ampla, mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço, com enfim a maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas a destruição para os que praticam a iniquidade. Um homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável é azeite há na casa do sábio, mas um homem sensato os esgota. E o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo é presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém um homem que dá ouvidos falará sempre. Um homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém?
Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Annalise, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que tempo bom, que tempo precioso, ó Pai, estar na Tua presença, buscando a Tua face, sabedoria do alto. Nos ajuda, ó Deus, e faz resplandecer da Tua glória sobre as nossas vidas, que nós possamos ver, Senhor Deus, o Senhor agindo com poder e bondade. Olha para nós com um olhar de misericórdia. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo, os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa. Esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para os Teus filhos, conforme o Senhor olhou, Senhor Deus, para Israel no Egito. Tudo que acontecia, Senhor Deus, no arraial dos egípcios, não acontecia no arraial dos israelitas, porque o Senhor os guardava. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo com a Tua mão poderosa. Que o Teu povo esteja seguro, Pai, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados. E faça resplandecer da Tua glória sobre eles. Que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, os Teus anjos, Senhor Deus, a estar guardando, livrando de todo mal. Então, dê uma boa noite de sono, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos, um bom descanso, dá saúde, paz, alegria, prosperidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos para vocês, que Deus esteja abençoando a todos e a todas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, que o Papai do Céu esteja aí nos abençoando. No domingo amanhã, que o Papai do Céu esteja aí envolvendo com seu carinho, com seu amor, que Deus esteja olhando para nós a todo tempo, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus.